Desde 17 de agosto de 2011, um grupo de mais de 230 deputados federais e senadores fazem parte de uma frente parlamentar mista em defesa da advocacia pública. Além de toda a colaboração que ela pode dar para o aperfeiçoamento da atividade no país, a frente coloca a advocacia pública na pauta do Congresso Nacional. Para conversar sobre esse trabalho, Márcia Semer recebe o deputado federal Paulo Teixeira. Líder do PT na Câmara, Paulo Teixeira, como integrante, fala sobre os motivos e as metas da frente. Está no ar, Argumento, Advocacia Pública em Ação. Paulo, é um prazer receber você aqui no programa Argumento, que é um programa sobre advocacia pública, cuja função e finalidade principal é apresentar para a sociedade o trabalho da advocacia pública no Brasil, o trabalho da Procuradoria Geral do Estado de São Paulo, dos colegas dos municípios, da Advocacia Geral da União. Você é um parlamentar, é o líder do PT na Câmara e, você sabe, integra a nossa frente parlamentar em defesa da advocacia pública, e eu queria que você falasse um pouco sobre o que é uma frente parlamentar, qual a dinâmica do trabalho das frentes parlamentares e qual a função, né, dessas frentes no Congresso Nacional. Márcia, eu quero também te agradecer pelo convite, é uma honra participar aqui deste programa, parabenizar a associação pelo trabalho que tem feito, não só aqui no Estado de São Paulo, mas também no Congresso Nacional em defesa da advocacia pública, e o trabalho de vocês resultou na criação da Frente Parlamentar em Defesa da Advocacia Pública. As frentes parlamentares, elas encampam e abraçam temas específicos. Então nós temos a Frente Parlamentar da Educação, do Meio Ambiente, da Saúde, e agrega aquelas pessoas que têm interesse nesse tema, né? E o Congresso Nacional tem um grande número de pessoas que admiram a advocacia pública, veem o esforço, a importância da advocacia pública, né? E com isso acabam encampando esta luta da advocacia pública, que requer um fortalecimento na legislação brasileira, seja na Constituição como também infraconstitucional. E a frente parlamentar, elas dependem muito de quem as toca, de quem as dirige, né? São sempre grupos de parlamentares que, além dos seus mandatos, das reuniões de comissão, das votações em plenário, sempre se dedicam àquele tema, né? A Frente Parlamentar em Defesa da Advocacia Pública, ela, como eu disse, reúne aqueles parlamentares que veem na advocacia pública uma enorme importância. Eu, se me permitir, eu abro um parênteses, né? Eu tenho comigo que a advocacia pública no Brasil é de altíssimo nível. Primeiro, não é fácil ser aprovado num concurso de procurador do Estado e de procurador do município. São os concursos mais difíceis que nós temos no Brasil, entre os mais difíceis. E isso faz com que grandes profissionais possam ir para as procuradorias. Então nós temos profissionais de altíssimo nível nas procuradorias dos estados e dos municípios. E da União. E da União também. E isso faz com que a defesa do Estado seja bem feita. Nós temos, de um lado, uma bela defesa do Estado, que se equipara e muitas vezes é superior ao conjunto da advocacia, e também ela presta relevantes serviços à sociedade. A advocacia pública tem uma enorme admiração da nossa sociedade. Se você for notar, todos os cidadãos, quando falam da advocacia pública, falam com admiração pelo trabalho competente e comprometido da advocacia pública. Então, o que nós temos lá na Frente Parlamentar é organizado essa agenda, e eu espero que em 2012 nós consigamos organizar as agendas que estão preparadas, as legislações que estão que visam fortalecer a advocacia pública, que nós consigamos criar força para aprová-las. Então eu acho que esse é o horizonte de 2012, nós tentarmos ter uma relação mais, digamos assim, regular
com as Procuradorias Estaduais, Municipais e a Procuradoria-Geral da União, a Advocacia-Geral da União, e também nós não fazemos da Frente Parlamentar um lugar apenas de parlamentares, né? As frentes parlamentares mais bem-sucedidas são aquelas que se reúnem com as entidades. Né? Então, elas envolvem as entidades e se reúnem. Tem umas que se reúnem semanalmente. Até porque as entidades podem fornecer subsídios para que os parlamentares tenham um conhecimento mais amplo do que é aquela atividade, enfim. Sem dúvida. E também, Márcia, como lá em Brasília você tem um mar de questões, de temas, e a agenda parlamentar ela é muito ampla, a Frente Parlamentar também tem a função de colocar aquele tema na agenda. A todo momento ela ajuda a organizar os deputados para, digamos assim, fazer com que os temas avancem. Quando eles estão pendentes de votação nas comissões, eles possam ser debatidos e aprovados, depois para fazer o agendamento de plenário. Então a Frente Parlamentar também é como se as pessoas estivessem empurrando o tema para dentro do parlamento para que ele ande. Porque lá você começa o dia numa comissão, discute saúde, mais tarde você vai para uma outra comissão, vai discutir meio ambiente, aí você vai para o plenário, o tema já muda para um tema econômico, né? Sim. Então é uma agenda muito ampla. E as frentes parlamentares acabam focando o seu interesse e empurrando o tema para diante. E Paulo, hoje em dia a advocacia pública aí mais organizada, tem estado no Congresso e tem uma série de pleitos no Congresso, em trâmite, né? Por exemplo, um deles, e quase todos de ordem institucional, eu te diria, né? Muito menos do que de índole especificamente corporativa, questão remuneratória desse tipo, mas efetivamente buscando o fortalecimento da advocacia pública enquanto órgão do Estado que tem essa função de fazer a defesa do patrimônio e do interesse público, né? Então, um dos temas que está em trâmite lá no Congresso é a questão da previsão constitucional das procuradorias dos municípios, porque os municípios no Brasil não têm as suas procuradorias constitucionalizadas como está a Advocacia Geral da União e as procuradorias do Estado. Como é que você vê esse pleito e qual a viabilidade disso ter um encaminhamento no Congresso? Márcia, com muita simpatia, porque a Procuradoria ela é um órgão da estrutura de Estado, digamos assim, a estrutura permanente, né? E para isso ela precisa ter uma previsão constitucional que lhe garanta autonomia, que lhe garanta igualmente uma série de direitos e competências para que ela possa fazer bem o seu trabalho, né? E eu acho que num país como o nosso é importante que se dê forma a isso para que nós possamos ter uma política de continuidade, né? Porque tem municípios, por exemplo, que o prefeito é eleito, ele contrata um advogado da cidade, depois Sim. Quando ele sai, o advogado sai e aquela memória acaba, né? Então eu acho importante que nessa agenda para ser discutida no ano de 2012, nós possamos colocar esse projeto entre os projetos importantes para serem votados. Uma outra coisa também é que nós estamos trabalhando o chamado Pacto da República, né? Entre o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Esse pacto ele é coordenado pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro César Peluso, no executivo pelo ministro da Justiça, José Eduardo Martins Cardoso, e no legislativo a Câmara designou alguns deputados e o Senado outros senadores, e eu faço parte desse processo. Então ali também é um espaço para que os temas importantes da advocacia pública entre na agenda do Pacto da República, né? Eu creio que ali para março nós devamos assinar um novo pacto. Acho que já tivemos outros, né? E assinamos o próximo. E nesse pacto
nós vamos votar os temas mais importantes que serão considerados pelos três poderes, né? E ali eu creio que alguns temas da advocacia pública devam fazer parte. Esse é o nosso desejo, viu, Paulo? A gente tem trabalhado bastante para que o próximo Pacto Republicano aí contemple a advocacia pública, porque a gente, nesses 20 anos aí de Constituição, de 88, 20 e poucos anos, né, nós tivemos um aprimoramento de outras carreiras consideradas essenciais à justiça no âmbito da Constituição, né? São 3 as carreiras essenciais da justiça: o Ministério Público, a Defensoria Pública e a Advocacia Pública. Mas tanto o Ministério Público quanto a Defensoria Pública, nesse período, passaram por desenvolvimentos institucionais, né? E a Advocacia Pública ainda não atingiu o mesmo patamar de garantias, vamos dizer assim, dentro do Estado, né? Porque nós trabalhamos diretamente com o administrador, né? Ajudando a realização de políticas públicas, logicamente sempre zelando pela questão jurídica, de legalidade, moralidade, enfim. Mas, ao mesmo tempo, temos uma atribuição de controle, né, do próprio gestor, né, do controle da legalidade, né, essa nossa função aí híbrida. Mas não temos as mesmas garantias da palavrinha mágica que você disse aí na sua fala, que é a questão da autonomia, né? As procuradorias nos estados, em regra, são secretarias de Estado, e na Advocacia Geral da União também é um ministério. Enquanto você vê as defensorias e o próprio Ministério Público tem uma situação financeira, por exemplo, para se aparelhar e ter acesso a informações necessárias ao exercício do seu trabalho de uma maneira mais facilitada pela legislação vigente, né? Então, a gente espera ver com bons olhos aí que o Pacto Republicano traga alguma coisa para a advocacia pública. Então, Márcia, evidentemente, nesse nosso diálogo, a gente acaba construindo uma agenda, né? E você falou uma coisa assim que me lembrou o tempo que eu fui secretário municipal de habitação de São Paulo. Você falou do controle da legalidade, né? E você sabe que eu sempre, 100% ouvi os conselhos dos procuradores do município de São Paulo, né? Às vezes eu discordei deles. Sim. Mas quando discordei, eu coloquei uma tese alternativa e em alguns momentos eles me mostraram que a tese alternativa podia prosperar e trabalharam a tese alternativa. E em outros momentos eles mostraram que a tese alternativa não prosperaria. E aí então Você teria problemas. Eu teria problemas. E o resultado disso é que eu fiquei 4 anos na Secretaria de Habitação do município de São Paulo e eu não tive nenhuma conta reprovada no Tribunal de Contas do município e também não sofri qualquer processo do Ministério Público, né? Então, a advocacia pública, ela tem um papel decisivo para o gestor. Ela é uma parceira do gestor nesse sentido, né, de orientá-lo no que até onde ele pode ir, aonde ele não pode, né? É isso, e como eu disse no início, como os procuradores, tanto dos municípios quanto dos estados e da AGU, são pessoas muito bem preparadas, né? O gestor tem ao seu lado alguém muito bom para ajudá-lo, né? Para dar o formato jurídico, né? E ao afastar o aconselhamento, como alguns gestores fazem, eles estão criando problema para eles próprios, né? Quer dizer, às vezes aquela vontade de fazer tudo rapidamente, acaba a ansiedade, né? Acaba gerando problemas que lá na frente tem muitos prefeitos perdendo seus direitos políticos, porque não tiveram, digamos assim, a humildade e a calma de ouvir
pessoas bem preparadas. Evidentemente que em todas as carreiras, todas, tem aquelas pessoas que têm uma visão mais conservadora, né? E outras que são mais ousadas, né? Mas a minha experiência com a Procuradoria-Geral do município de São Paulo foi uma experiência muito, muito boa, né? Isso reforça o meu compromisso com as procuradorias. E também tive uma experiência muito positiva aqui, quando fui deputado no Estado de São Paulo, com a Procuradoria-Geral do Estado, né? Voltamos a apresentar Argumento, Advocacia Pública em Ação. Paulo, um tema que tem movimentado muito a advocacia pública e movimentado, acho que no bom sentido, de querer uma estrutura melhor de trabalho, é exatamente esse tema das carreiras de apoio, da necessidade de nós termos um aparato aí de funcionários, não um aparato gigantesco, não é isso, mas um aparato mínimo de funcionários para podermos atuar com um volume crescente e com as novas demandas que vêm surgindo com relação ao Estado. Desde a Constituição de 88 para cá, nós temos uma litigância contra o Estado que só cresce em níveis exponenciais, né? E também temos novas sendas aí que estão sendo criadas, como, por exemplo, o Juizado Especial da Fazenda Pública, que lida com ações de menor valor, enfim, mas que tem trazido para o trabalho do dia a dia do advogado público, que tem a missão de defender o Estado, um volume enorme de processos para atender. Só que nós não temos estrutura, né, de trabalho adequada, e isso não falo só por São Paulo, falo por todos os estados com quem a gente tem oportunidade de conversar, mas particularmente em São Paulo, nós vamos ter agora, depois de 25 anos, o primeiro concurso para servidores de apoio, né? E ainda servidores, na verdade, só com ensino médio, né? Com instrução de ensino médio. Então, é uma situação muito difícil, porque nós vivemos aí muitos anos com essa ideia do Estado mínimo, do Estado que tem que se reduzir, do Estado que não pode contratar, né? E hoje vivenciamos uma situação de afogamento, vamos dizer assim, do trabalho do profissional, no nosso caso, do profissional do direito. Eu queria saber de você, que está lá no parlamento, enfim, e que tem um trabalho muito longo, uma experiência, uma grande experiência na área parlamentar, se existe espaço para que a advocacia pública tenha destinada a si recursos, como tem o Ministério Público, ou como recursos vinculados, né? Como tem o Ministério Público, a Defensoria, enfim, outros setores do Estado. Porque esse hoje, eu acho que é o gargalo da advocacia pública e é uma necessidade imperiosa o aparelhamento funcional, né, dos órgãos. Márcia, você usou duas palavras aí mágicas, né? O Estado mínimo, e uma hora você usou a palavra afogou, né? E eu juntei essas duas palavras e acho que esse é o momento que o Estado mínimo afogou. Afogou, né? Quer dizer, a crise americana e agora a crise europeia mostraram que essa ideia do neoliberalismo, do Estado mínimo, é uma ideia que nos levou ao desastre, né? E por isso que nós temos que pensar o Estado na perspectiva de ter um Estado que consiga dar conta do recado e consiga atender as demandas sociais, né? Nós temos um Estado que não tem presença, muitas vezes, no território. Às vezes tem lugares que não tem professores, não tem escolas, não tem hospitais, não tem médicos, né? Não Sim. tem advocacia pública. Então nós temos que ter um Estado com capacidade de prestar os seus serviços. E nós, portanto, temos que aproveitar esse momento para abrir uma outra agenda para o país, que é a agenda da reforma do Estado.
direção oposta daquela reforma que foi feita no período neoliberal. Isso é, um Estado que tenha condições de dar conta do recado. E na advocacia pública, nós precisamos de pessoas preparadas para dar o apoio para os procuradores. Por exemplo, quando você tem que resolver uma demanda em relação a uma disputa que envolva valores, você precisa ter contadores, né? Nós não temos em São Paulo, viu, E Paulo? você precisa ter peritos, né, de todos os tipos, e precisa ter apoio. E para isso é preciso que o gestor público tenha uma visão de estadista. Até porque os resultados para o Estado da ação da advocacia pública são enormes, né? Se você puser também na ponta do lápis. Se você puser na ponta do lápis o que dá de resultado do bom trabalho de uma procuradoria, seja no momento que defendeu bem o Estado de uma demanda externa, ou que defendeu bem o Estado de um direito seu, de uma cobrança sua, né? O resultado é muito maior do que os gastos, né? Mas, às vezes, aquela pessoa que não tem uma visão estadista acaba tendo uma visão curta e usa os recursos só em algumas políticas que dão alguma visibilidade e deixa de usá-los naquelas funções de Estado, né? Então, nós temos, e eu assinei recentemente, um pedido de urgência para um projeto de lei que destina recursos de algumas fontes para o aparelhamento da advocacia pública. Esse projeto está entre aqueles prioritários para serem votados. E agora nós precisamos da frente parlamentar e empurrar para dentro, conversar com os líderes, o presidente Marco Maia, e nós conseguirmos agendar a votação desse projeto também. Paulo, a gente também no âmbito da advocacia pública tem visto um trabalho muito bem desenvolvido, aliás, pelos colegas da Advocacia Geral da União, que buscam a redução da litigiosidade, né? Então, são trabalhos de conciliação entre órgãos estatais, trabalhos de conciliação do próprio administrado que tem alguma demanda contra o Estado e o próprio Estado. Como é que você avalia esse tipo de atuação? Você acha que isso é útil para a redução da litigiosidade, enfim? É uma tendência, né? A tendência de você tirar do judiciário uma série de questões que não precisavam estar lá, né? E também uma outra tendência é você não levar muitos temas para o judiciário, né? O Estado é um dos causadores da lentidão do judiciário pelo número de ações, de recursos, e que em muitos momentos, se o Estado não recorresse e resolvesse o problema naquele estágio, até pagaria menos do que quando ele acaba levando para os tribunais superiores e leva, digamos assim, empurra com a barriga. Uma hora tem que saldar, tem que resolver o problema. Então, eu creio que a tendência hoje é você fazer os chamados tribunais administrativos, né, a composição, a decisão, sem levar para o judiciário e diminuir a litigiosidade, né? Quer dizer, tem muitos temas que já acabam construindo jurisprudência que poderiam ser aplicadas sem a ação judicial, né? Quer dizer, aquela decisão já é uma decisão que muitas vezes você poderia chamar a parte contrária e fazer a composição baseada numa jurisprudência já, né? Os tribunais vão decidindo e já te dá parâmetros para você ir resolvendo os problemas sem continuar a disputa judicial. Então, acho uma tendência importante que nós precisamos fortalecê-la, né? Paulo, eu queria te agradecer imensamente você ter vindo aqui. Queria parabenizá-lo pelo teu trabalho como parlamentar. Você é um parlamentar muito atuante e isso honra, evidentemente, os cidadãos aqui de São Paulo.
agradecer a todos que nos assistiram e convidá-los para que nos assistam na próxima semana.